Boa noite, amados irmãos, amados alunos da Escola do Evangelho. Hoje nós estamos na 16ª aula, e a aula de hoje é a primeira aula de uma série de 4, que nós vamos abordar. As 2 primeiras aulas nós vamos abordar sobre a degradação da igreja, certo? Depois a gente vai ver também, além de sobre a degradação da igreja, a gente vai ver sobre os perigos para a igreja na era final. Vai ser a 3ª aula. E a 4ª aula vai ser sobre a vida da igreja. Eu queria começar a aula de hoje lendo um versículo com vocês, que está em Efésios capítulo 5, versículo 27. Efésios capítulo 5, versículo 27. Fala assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quando você vem para Efésios capítulo 5, versículo 27, e você vê que Deus, ele vê a igreja sem mácula, sem ruga, sem nenhum defeito, e a aula de hoje vai falar exatamente sobre a degradação da igreja. Você pode analisar assim: mas rapaz, como é que é isso? É bem simples. Deus, de fato, ele vê a igreja sem mácula, sem ruga, sem nenhum problema, porque Deus já vê a igreja na glória, certo? Já vê toda a sua obra consumada. Mas na prática hoje, nós sabemos que a igreja, por ser constituída de pessoas, e pessoas por si só já são complicadas, Imagina um monte de pessoas juntas, com seus conceitos, com as suas manias, com as suas diferenças de classes sociais, com as suas diferenças religiosas também. Então, de fato, hoje, nós estamos nesse processo onde vamos chegar a esse patamar, sem mácula, sem ruga, sem nenhum defeito. Mas enquanto isso, nós vamos assim traçando esse processo. E na aula de hoje, nós vamos ver exatamente sobre a primeira aula, sobre essa questão da degradação. E um dos caminhos para que a gente possa assim tratar toda a degradação da igreja é a palavra de Deus. A Bíblia fala que sem palavra o seu povo se corrompe. Então, sempre que o povo de Deus abandona a palavra de Deus, a degradação, ela entra com muita força no meio da igreja, no meio do povo do Senhor. Então, um dos primeiros itens que a gente precisa usar é a palavra de Deus. E como eu falei, por que a igreja tem falhas? Eu já falei. Porque a igreja, ela é constituída de pessoas. E eu não conheço, certo, até hoje, nenhuma pessoa que não tenha defeito. Só existe uma, corrigindo aqui, que não tem defeito. Se chama Jesus Cristo. Pronto. Esse é o único. Mas aqui na terra, ser humano comum, hoje, aqui na terra, certo? Os seres humanos comuns, não existe homem sem defeito. Todos nós somos pecadores. E Satanás, ele usa, de fato, assim, todo um grande arsenal de coisas para danificar a igreja de todos os modos. Ele usa os nossos hábitos, ele usa as nossas diferenças sociais, ele usa as práticas pecaminosas, ele usa as heresias que existem. Então, ele usa todo esse tipo de ferramenta maligna exatamente com esse foco: danificar a igreja, trazer problemas para a igreja. E um desses problemas que a gente vê muito hoje, infelizmente, que danifica muito hoje o testemunho de Deus aqui na terra, se chama o dinheiro.
Não porque o dinheiro é ruim. Não existe nenhum problema em ter dinheiro. Nenhum problema. O problema é o amor do dinheiro. Quando você abre em 1 Timóteo, capítulo 6, se vocês puderem abrir as Bíblias de vocês, 1 Timóteo capítulo 6, versículo de 6 a 8, diz o seguinte, ó: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviam da fé e a si mesmo se atormentam com muitas dores. Então, qual é o problema? O problema é quando nós passamos a ser dominados pelo amor do dinheiro. E infelizmente hoje, no meio cristão, esse ponto também é um dos pontos que tem danificado muito a igreja. Existe hoje muitos escândalos envolvendo, irmãos que estão à frente das igrejas. A mídia, se aproveita bastante desses escândalos para danificar o testemunho de Deus, para degradar o testemunho de Deus. Por quê? Porque a gente sabe que Satanás ele tem o seu ministério, que é o ministério da iniquidade. E esse ministério, ele opera com eficácia veloz nesse foco. E a gente não pode, de maneira alguma, desconsiderar isso. No capítulo 6 ainda, no versículo 17, fala assim: exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Então, assim, nós não podemos, de maneira alguma, sustentar a nossa vida na questão do dinheiro. Veja, a gente está saindo, pela graça e misericórdia do Senhor, de uma pandemia. Mas, nesse processo de pandemia, quantas empresas não quebraram? Empresas que talvez você dissesse assim: essa nunca vai quebrar, essa é uma empresa milionária. Mas teve empresas milionárias que quebrou. E foi um quebra-quebra grande de empresas. Quantas pessoas não tinham excelentes empregos e da noite para o dia ficou desempregado? Confiava nos seus empregos, nos seus altos salários, Muitas dessas pessoas nem consideravam a existência de Deus. Mas, de uma hora para outra, infelizmente, se viram nessa condição. Então, de fato, assim, nós não podemos colocar o nosso coração no dinheiro. A Bíblia fala que aonde está o quê? O teu coração. Aí estará o quê? O teu tesouro. Então, esse fator das riquezas, que é o Deus Mamon, é um fator que, infelizmente, muitas vezes danifica os irmãos. Danifica o viver dos irmãos. Se você for ver ao longo da Bíblia, por exemplo, a igreja em Corinto. A igreja em Corinto, Paulo, ele repreende os irmãos. Por quê? Porque os que tinham condição financeira, chegavam primeiro, eles tinham uma ceia chamada Ceia do Amor. E os que tinham condição faziam lá as suas panelinhas, comiam sozinhos, e aqueles que não tinham condição ficavam com fome. Havia, assim, umas panelinhas baseadas nas classes sociais, e os demais eram desfavorecidos. E isso faz o quê? Faz com que a igreja sofra. Por quê?
Porque a igreja, como eu já falei, ela é constituída de pessoas. A igreja não é um prédio. A igreja ela é constituída de pessoas. O prédio é o lugar onde a gente pode congregar. Então, esse ponto, né, infelizmente, das riquezas, né, materiais, é um dos pontos que Satanás tem usado bastante para danificar a igreja. Um outro ponto também na lição de hoje é com respeito às tradições e também à religião. É interessante porque naquela época, na lição aqui 16, deixa bem claro para nós, naquela época as igrejas, né, eram constituídas de 3 tipos de pessoas. Se você for ver, a igreja ela é constituída de judeus, helenistas, né, que eram judeus que falavam grego. As igrejas também eram constituídas de judeus hebreus, que eram judeus que falavam em hebraico. E a igreja também era constituída dos gregos ou dos gentios, né, que eram as pessoas comuns. Veja, só entre essas 3 classes sociais, eu vou falar assim, certo? Classes sociais, certo? Judeus helenistas, judeus hebraicos e os gentios ou gregos, né, ou povo comum, só aí, gente, já dá confusão para mais de metro. Certo? Por quê? Porque um judeu helenista se julgava melhor do que um judeu hebraico. O hebraico se julgava mais puro do que o helenista. E os gregos e os gentios nem se fala, certo? Porque os gregos e os gentios, os gentios, diante dos judeus, e a gente vai ver mais para frente, que esse sim, aqui não era nem considerado, não era só pelos irmãos comuns, não. Havia dificuldade até entre os apóstolos para aceitarem os gentios, para aceitarem aqueles que não eram judeus, né, que tinham crido no Senhor, que tinham recebido o Senhor. Então só aqui, certo? Já havia muita discriminação, muita discriminação. Só que a gente esquece de um detalhe. Atos capítulo 1, versículo 8. E é interessante porque eles conheciam isso, sabiam da palavra. Atos capítulo 1, versículo 8, mostra que o evangelho, ele é para todas as pessoas. Fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então, esse evangelho, quem falou isso aqui foi o Senhor. E o Senhor falou para quem? Para os apóstolos, para os discípulos dele. Se o Senhor falou isso aqui, os discípulos sabiam dessa palavra, sabiam que o evangelho era para todos os povos e deveria ser pregado até os confins da terra. Mas, como a gente vai ver aqui, né, se vocês abrirem em Atos capítulo 10, versículo 9, você vai ver a primeira resistência com respeito à pregação do evangelho para os gentios. Está em Atos capítulo 10, eu não vou poder ler tudo, certo? Porque o tempo não permite. Vocês têm os livros, né? Vão dar uma lida no livro, é claro, né? Vão estudar também a lição, né? Aqui é só um panorama geral. Mas se você abrir em Atos capítulo 10, versículo 9, você vai ver lá a visão, né, que Pedro teve do lençol, né, aonde o Senhor falou para Pedro: Pedro, mata e come. E Pedro falou assim: Senhor, de modo nenhum, porque jamais coloquei algo impuro na minha boca. E o Senhor falou para Pedro assim: aquilo que eu considerar limpo, né, não considerar imundo. Aquela visão que o Senhor deu para Pedro, e foi 3 vezes que aquela visão apareceu a Pedro, e Pedro resistiu, né? E mais na frente a gente vai ver, né, que por causa dessa resistência o Senhor mudou o arranjo. Em vez de Pedro ir pregar para os gentios, Pedro foi pregar para os da circuncisão, que são os judeus, e Paulo veio pregar para os gentios. E é interessante porque Paulo tinha o coração de pregar para o povo judeu, que era o seu povo, a sua nação.
Até que de tanto ele insistir e o povo judeu não aceitar, ele desistiu e disse, não, agora eu vou para os gentios mesmo, porque eu já sei que vocês não querem nada mesmo, não. Mas você veja que a situação é que essa visão, aqui em Atos, capítulo 10, versículo 9, que Pedro teve 3 vezes e não considerou isso, atrapalhou. Por quê? Porque Pedro era religioso. Então, logo aqui, a gente já começa vendo isso, né? Quando você chega no versículo 28, né, você vê o seguinte: o Senhor fala assim: a quem se dirigiu, dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por que Pedro falou isso? Porque foi por meio dessa revelação que Pedro ele pôde ganhar luz no Senhor, né? E essa revelação, se você for ver do versículo 13 em diante, você vai ver que se referia, versículo 17 em diante, à casa de Cornélio. Cornélio era um gentio, né, que era um homem temente a Deus, fazia suas orações, e o Senhor moveu toda aquela situação, e o Senhor levou Pedro até a casa de Cornélio, e quando chegou lá, Pedro viu o Espírito Santo descer sobre as pessoas ali, e ele não teve outra opção a não ser aceitar. Ele não teve outra opção. Na verdade, eu queria só abrir um parênteses rápido ali. Quando em Mateus o Senhor falou para Pedro que daria a Pedro as chaves do reino, né? Uma dessas chaves foi usada para abrir aqui a porta para nós, gentios, na casa de Cornélio. Mas vocês vão perceber ainda aqui que isso causou grandes problemas mesmo. Quando você chega em Atos capítulo 11, no versículo de 1 a 3, fala assim: chegou ao conhecimento dos apóstolos, ó só, e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, que eram os judeus, o adquiriram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Já pensou? Eles questionaram Pedro, não aceitava isso de maneira alguma. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, né? Se vocês tiverem, leiam em casa esses pontos, né? Mas quando você chegar aqui no versículo 17, fala assim: pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Rapaz, a religião é uma coisa impressionante. O religioso, ele é impressionante, ele consegue resistir, ele quer resistir a Deus, ele quer discutir com Deus, ele quer levar Deus a mudar as coisas. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também os gentios, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Veja. Vocês acham pouco aqui? O que eu acho interessante é que isso aqui já deveria ser o suficiente, né? Mas quando você chega em Atos capítulo 13, né, o livro de Atos é o livro que vai mostrando o começo da igreja, né? E vocês percebem que logo no começo da igreja já havia esses problemas todinho, essas confusão todinha. E o mais interessante, como eu falei, quem estava causando esses problemas, essas confusões? Aqueles para quem o Senhor falou que o evangelho deveria ser pregado a todos os povos. Mas a religiosidade é um grande problema. É um grande problema até hoje para a obra de Deus avançar na terra. É algo que tem danificado as igrejas. Quando você chega em Atos 3 aqui, fala assim, ó: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo.
E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem falou aqui foi o Espírito Santo. E eles estavam lá, não estava? Aqui os apóstolos? Estavam lá. Estavam orando, não estava? Estava. O Espírito Santo falou, ó, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo-lhes sobre ele as mãos, o despediram. Pronto. Despediram eles para quê? Mandaram eles para quê? Ungiram eles para quê? Para ir pregar o Evangelho. Foi ou não foi? Foi. Mas quando você chega em Atos capítulo 15, olha o problema aqui de novo. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvo. Eles não aceitavam de maneira alguma que os povo comum, ou os gregos, né, havia muito grego naquela região, eles não aceitavam que essas pessoas tivessem o direito de receber a vida de Deus. Aí então, não, já que é assim, não, mas não pode ser tão fácil assim. Vamos botar alguma coisa aqui então para eles. Vamos colocar algum jugo sobre eles. Que até Pedro questiona isso. Por que vocês querem colocar um jugo sobre eles, se nós mesmos não fomos capazes de carregar esse jugo? Se você ler o livro de Atos, você vai ver tudo isso. No versículo 13, diz assim: depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão, como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Interessante, né? Aí ele fala assim, o versículo 19, vou dar um pulinho para a gente ganhar um tempinho, certo? Versículo 19, que se a gente for ler, não dá tempo de ler tudo. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Isso aqui é Tiago falando, certo? Mas o versículo 20, certo? Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Aí interessante, irmãos e amados alunos, o que eu acho interessante não é esse versículo 20, não é o versículo 20. Porque assim, se você se converte ao Senhor, se você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é natural, certo? Que você queira se afastar dessa situação que está aqui no versículo 19, certo? Relação sexual ilícita, né? Se afastar de todo tipo de coisa que é profana, que é mundano. Isso é normal, isso é natural. Mas o problema não é esse. O problema está no versículo 20. Porque Tiago quis mostrar uma coisa. Porque Moisés, voltou para a lei. Ele voltou para a lei. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, ele mostrou, mais uma vez, que é necessário cumprir alguma coisa, certo? Da lei. Porque Moisés representa quem? A lei. Então, de todo jeito, ele não se prendeu só a isso, não. Ele não se prendeu só a isso. Ele mostrou que deveria sim ler Moisés. Se você está lendo para um povo as leis, então você está querendo dizer para eles que eles têm que cumprir a lei. Tudo isso são fatores religiosos, fatores de tradição humana, que até hoje, tem muita coisa que é inventada pelos homens. Eu não vou tocar nesses assuntos, porque nós não estamos aqui para gerar polêmica. Vamos se prender só ao que está aqui. E quando você chega em Gálatas, capítulo 2, aqui você abre aqui em Gálatas, capítulo 2, você vai ver que Paulo também passou por problema. Por quê? Porque ele também foi pregar. Aí ele pregou para os gentios creram no Senhor, olha a confusão armada. Né? Você chega aqui em Gálatas, capítulo 2, versículo de 11 a 14, né? Fala assim: quando, porém, Cefas, rapaz, aqui foi interessante, né? Aqui, olha só. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistiu-lhe face a face, porque se tornou repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se
e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé, Paulo reconhecia que Barnabé era um homem muito bom, porque Paulo disse, rapaz, até Barnabé, que é Barnabé, veja só, ao ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procedia corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas. Cefas é Pedro. Na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Veja, a religiosidade era tão grande, né? Pedro teve toda aquela experiência que Pedro teve, com a visão dos animais, a visão do lençol, com a experiência na casa de Cornélio. Pedro foi lá, diante dos apóstolos, defendeu, mostrou que os gentios tinham crido no Senhor, tinham recebido a vida de Deus. Mas, numa hora dessa aqui, porque chegou os da parte de Tiago, Pedro fez essa dissimulação e ainda levou outros a dissimularem juntamente com ele. Então, assim, isso é algo assim, muito forte, sabe, amados? A religião, a tradição religiosa, ela de fato também é um dos pontos que danifica a igreja, que traz prejuízo para a igreja. Sabe, irmãos, todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. E quando você lê o livro de Romanos, principalmente do capítulo 1 até o capítulo 7, você vai ver que todos nós, igualmente, precisamos de ter Jesus Cristo para resolver esse problema como nosso único Salvador. Porque só a fé em Jesus Cristo, de fato, é quem pode assim sanar essa situação dos pecados. Nós precisamos, de fato, se alimentar do Senhor, buscar o Senhor. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos tão pecador como qualquer outra pessoa. E se nós cremos no Senhor, recebemos a vida de Deus, não é porque nós somos os bons, não. É porque a graça e a misericórdia do Senhor nos alcançou. E agora nós precisamos ir até essas pessoas e pregar o Evangelho para elas. Um outro problema também, que a gente encontra hoje também no meio das igrejas, certo? Não só naquela época, mas hoje também nós encontramos, é a busca por conhecimento. E principalmente quando o conhecimento é um conhecimento secular. Não é só, o conhecimento bíblico, muitos já se enrolam no conhecimento bíblico. Já se perdem. Porque o grego, o hebraico, não sei o que, já se perde. E quando você quer misturar o conhecimento bíblico com o conhecimento secular, e você quer aplicar isso na igreja, aí sim, aí que o negócio desanda de vez. Se você pegar Efésios capítulo 4, versículo 2, Colossenses, capítulo 4, versículo 2, você vai ver o seguinte, Paulo fala assim, então, Colossenses 2,4. Ó. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. Ninguém venha enganar vocês com palavras bonitas, com muito falar. O versículo 8, ele ainda reforça. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar, enlaçar, enrolar, com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E quando você chega ali em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, Paulo fala o seguinte, os judeus, eles buscam sinais. São doidos por sinais. Até hoje, o povo cristão é assim. É interessante porque passou-se gerações e gerações, e parece que as coisas se repetem do mesmo modo. E os gregos buscam o quê? Conhecimento. Hoje o comportamento dentro das igrejas, no seu contexto geral, infelizmente, é desse jeito. É uns buscando sinais e outros só buscando conhecimento. Mas experiências com Cristo, de fato, não. E isso causa o quê? Problema, confusão. Naquela época havia os gnósticos, né? João sofreu muito mesmo, sabe, amados?
com essa questão dos gnósticos. Por quê? Porque eram heresias assim, que danificavam profundamente a obra de Cristo. E principalmente ali, como tinha gregos, né, os gregos gostavam muito de argumentar, muito mesmo de argumentar. Então, havia muitos problemas por causa disso. Paulo, ele enfrentou muitos problemas. Em Atos capítulo 20, né? Atos capítulo 20, Paulo diz o seguinte. Atos capítulo 20. Rapidamente aqui que o nosso tempo está estourando. Atos 20, 29 e 30. Atentai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constitui bispo, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então Paulo, ele já começou a advertir, né, que depois da partida dele iria surgir esse tipo de pessoas. E quando você chega em 1 João, você vai ver que João, como eu falei, também foi outro que sofreu bastante com essa questão desses gnósticos, que a gente vai ver aqui também quem é, assim, qual eram as principais heresias, né, desses gnósticos. Mas aqui em 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, vem falar primeiro dos anticristos, né? 1 João capítulo 2, né? Versículo 18 diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Pelo que conhecemos que é o quê? A última hora. Senhor Jesus. Eles saíram dos nossos meios. Eles saíram da onde? De nosso meio. O que eu acho interessante, hoje existem alguns pastores dizendo aí que a Bíblia tem que ser reformulada. Dizendo que a Bíblia está antiquada, dizendo que a Bíblia não está acompanhando os tempos de hoje. A Bíblia está dizendo aqui, eles sairão do nosso meio. Esses anticristos sairão da onde? Do nosso meio. Portanto, eu digo uma coisa a vocês: se tem algum pastor por aí dizendo, e você escuta isso, e você sabe quem é, dizendo que a Bíblia tem que ser reformulada, é um anticristo. Você pode ter certeza. E quem fala não sou eu não, quem está falando é a Bíblia. Eles sairão, eles sairão, certo? De nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, se você for ver, tem outro, só mais, 2 João 7, 2 João 7, 2 João, versículo 7 a 11, fala assim, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Senhor Jesus, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo ou o ensinamento de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece no ensinamento ou na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Interessante aqui, esse versículo aqui fala, esse tem tanto o Pai como o Filho. Tem alguns versículos que a gente tem que prestar atenção. Por que o versículo fala assim, tanto o Pai como o Filho? Por que fala assim, Espírito de Jesus Cristo? Por que botou assim, Jesus Cristo? Porque esses gnósticos, eles tinham umas heresias, certo? E uma das heresias desses gnósticos era dizer que o Espírito de Cristo, né, era um Espírito que ele estava sobre Jesus. Eles diziam que eles não aceitavam que Jesus Cristo fosse a mesma pessoa. Não. Eles diziam que no dia do batismo, o Espírito de Cristo veio sobre Jesus, e que na hora da morte de Jesus na cruz,
antes de Jesus morrer, estou falando como eles falam, certo? Como eles pregam até hoje. Esse Espírito de Cristo saiu. Por quê? Porque os gnósticos, eles dizem o seguinte, que Deus é bom. O rapaz é impressionante assim, ó. Como a coisa é maquiavélica. Como a coisa tem uma aparência de bom. Ele fala assim, Deus é bom, mas a matéria é má. Então, para que Jesus, para que Cristo não se corrompesse, né, o espírito dele, né, ou sei lá como eles falam assim, não se corrompesse, então ele saiu, né, e deixou Jesus só. E isso é algo assim muito danoso. Porque de fato essa heresia, né, juntamente com a heresia de Cirinto, né, que fala que Jesus Cristo não tinha um corpo físico, era um corpo místico. É por isso que João fala assim no seu evangelho, nas epístolas, o que os meus olhos viram e o que as minhas mãos apalparam. É por isso que João fala que quem não nascer do sangue e da água, mostrando que o batismo de Jesus ali, né, assim como também na morte de Jesus, ele era um homem. E um homem, Deus mais um homem, certo? 100% homem, 100% Deus. E que ali era um corpo físico. Quando ele mostra que o Senhor foi ferido do lado, quando ele mostra que as pernas do ladrão foram quebradas, as de Cristo não foram, mas o Senhor foi ferido de lado. Então todas essas heresias que eram pregadas naquela época danificavam e muito a divindade de Cristo. Sabe? Essas heresias, John MacArthur diz que a doutrina do docetismo, né, ela destrói, sabe, tanto a verdadeira humana de Jesus, como também a expiação, sabe? O ato por meio do qual o sofrimento e a morte de Cristo pagaram todas as nossas dívidas diante de Deus. Então, essas heresias, elas de fato assim, ela comprometia a divindade de Jesus. Elas comprometiam a eficácia da morte de Cristo na cruz. E tudo isso, irmãos, hoje, né, infelizmente, né, até hoje, no meio cristão, existem muitas heresias, existem muitas tradições religiosas que têm danificado a igreja. Hoje, muitas pessoas, certo, estão se decepcionando dentro das igrejas, estão se afastando das igrejas. E hoje, nessa pandemia, muitas pessoas não estão voltando para as igrejas. Por que não estão voltando? Porque já viviam decepcionados, certo? Com muitas coisas mesmo erradas, certo? E só queriam um motivo para não aparecer, para não ir mais. Pronto. Então a gente precisa assim ter muito cuidado, sabe? Muito cuidado mesmo com as coisas na igreja, para que as nossas coisas humanas, a nossa religiosidade, a nossa tradição, a nossa cultura, a nossa maneira de ser, não venha aumentar ainda mais, sabe? Esses danos que Satanás tem feito nas igrejas, né? E isso causado, eu digo a vocês, porque a própria palavra mostra, causado pelos próprios irmãos. Os maiores danos não estão vindo de fora não, viu? Os maiores danos estão acontecendo dentro das igrejas. E a gente precisa ir diante do Senhor e rever isso. Amém? Vamos orar um pouquinho? Amado Deus e Pai, damos graças ao Senhor por mais uma aula. Que o Senhor ainda continue abrindo o nosso entendimento, trazendo luz sobre nós, para que possamos, Senhor, te seguir, mas seguir olhando para Ti, o autor e consumador da nossa fé, e não seguindo homens, não seguindo tradições humanas, religiões humanas, mas seguindo unicamente o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu numa cruz por nós, pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui desfrutando da Tua palavra. Amém.